19 anos atrás, apóstola, era um pouco diferente essa estrutura aqui. Quando vocês chegaram em Getsemane, como que era? Porque as pessoas não sabem muito dessa história aí. Como que era quando vocês chegaram aqui a primeira vez? Bia, quando eu cheguei em Getsemane a primeira vez, realmente era apenas um templo. Era o templo que hoje é a igreja de crianças. Um templo menor, mas muito bonito, aconchegante. Era um templo. Getsemane era conhecida na cidade de Manaus como uma igreja missionária, Sim. como uma igreja próspera, muito cooperadora com a Convenção Batista e tudo mais, de onde nós somos oriundos, de onde eu agradeço demais. Tenho uma gratidão do meu coração por toda a minha formação na Convenção Batista. Eu fui criada num lar realmente batista, onde se fazia o culto doméstico todos os dias. Nós íamos todos os domingos à escola bíblica dominical, à união de treinamento, o culto à noite. E eu louvo a Deus. Mas chegou um tempo de vivermos essa transição. E quando eu vim para cá, eu vim convidada para ser educadora cristã pelo pastor Novaes, ser educadora cristã, coordenadora da educação, e o pastor Moisés, coordenador de música. E quando nós chegamos, depois de uns dias, o pastor me chamou e disse assim: vocês já foram ao encontro com Deus? Aí, não. Então prepare-se, porque mês que vem vocês vão ao encontro com Deus. Já veio aquele choque. Eu confesso a vocês hoje que eu só não caí porque eu estava sentada. E apesar de que havia esse alvoroço em Manaus do encontro com Deus, eu tinha muita vontade de ir. Mas na hora que o pastor disse: se prepare, porque daqui, eu acho que era um pouco, não era nem um mês, vocês irão, bateu o coração, bateu forte, veio quantas questões passaram na mente. E você pensando que é só com você aí, que bate um gelinho pra ir pro encontro com Deus. Não, é todo mundo. Não se preocupe. E aí fomos ao encontro com Deus, pouco tempo depois, Marcos, e nós fomos juntos para o encontro com Deus, sendo que ele foi para um encontro de homens e eu fui para outro lugar, para um encontro de mulheres. E nem imaginávamos o que Deus estava preparando. Mas lembro-me bem, quero só voltar um pouquinho. Pastor Edson Lemos, que foi pastor em Getsemane durante muito tempo, foi secretário executivo do campo amazonense, chamava assim na época. Ele foi lá na igreja de Petrópolis fazer um final de semana que era um congresso, uma campanha de batalha espiritual. Lembra disso, pastor? E nós não entendíamos muito. No final disso, ele nos chamou, ele orou conosco, fez um processo conosco e ele falou para o apóstolo Marcos. Ele disse: Marcos, Deus tem um plano muito grande na tua vida. Eu não sei se você lembra, mas eu lembro perfeitamente das palavras. Ele disse assim: o plano, o que Deus quer fazer através da tua vida é tão grande que o diabo tentou te matar em todos os sentidos. E assim, eu guardei, como Maria que guardava no seu coração, eu guardei. Mas nós nunca imaginávamos o que seria. Mas eu guardei aquela palavra no meu coração. E eu velo. Quando eu recebo uma palavra profética, eu velo, eu guardo, eu rego, eu falo para que não se esqueça. E de repente tudo isso veio a ser potencializado, desencadeado através desse momento do que nós fomos ao encontro com Deus. E que disseram para mim: você é mãe de multidões. E eu olhava, olha para trás, há uma multidão atrás de você. E eu olhava, gente, mas eu não conseguia ver. Eu digo para vocês, eu não conseguia ver. A única opção que me restava era crer. E eu louvo a Deus por isso, porque eu creio. Vocês foram ao encontro com Deus. Como que foi esse caminho até o apóstolo virar presidente do ministério? Porque para nós é uma distância muito grande, assim, na nossa cabeça parece que não entra. Foi curto. Durou aproximadamente um ano todo o processo. Nós fomos para o encontro e a igreja ficou sem pastor. E nós capitaneamos, porque nós éramos líderes de célula. Aqui eu não tinha o título de pastor presidente. Eu fiquei 6 meses aqui
auxiliando a igreja. Meu chamado é para servir. Sim. Então, E estávamos apaixonados. apaixonados, porque o encontro com Deus lá disseram que a gente tinha um plano de carreira. E o plano de carreira era assim, era servir a Deus. Eu digo, então pronto, é E o isso. senhor tinha até outro emprego, né? O senhor trabalhava em Sim. outras coisas, Sim. não era o seu sustento. Não, eu não era, nunca fui pastor de tempo integral. Sempre fui pastor de Sim. dedicação integral, mas nunca de tempo integral. E eu digo sempre isso, de dedicação integral, porque eu sempre me dediquei integralmente Sim. ao ministério. Eu era taxista, eu era pastor, integralmente. Eu evangelizava cada cliente meu que entrava no carro. Eu fui educador físico. Todos os meus amigos ouviram falar do evangelho. Eu tenho Amém. várias ovelhas Sim. que vieram para Deus nesse processo de relacionamento comigo na minha vida profissional. E às onde eu vezes as estiver. pessoas têm essa impressão, né? Ah, ele é pastor, ele recebe para pregar, esse é o papel dele. Mas o nosso papel como cristãos, o nosso grande chamado é esse, é onde Deus nos plantou lá, de onde Deus me plantou, eu vou ser um pastor e eu vou Amém. levar a palavra de Deus, e que legal ouvir isso. Esse processo foi curto. Com 6 meses, nós estávamos ainda fazendo a nossa escola de líderes. E nós já tínhamos as nossas células, porque era um processo muito acelerado. E a gente também já era líder, já era pastor. E vacou a questão do pastorado e não tinha quem pastoreasse Getsemane. Porque Olha ninguém só. entendia esse processo. Era uma igreja tradicional, agora é uma igreja avivada, agora é uma igreja avivada em célula. Como é que é isso? Como é uma igreja tradicional, o que é ser uma igreja avivada, o que é ser uma igreja avivada em célula. Então, e nós que estávamos aqui desde o início, nós entendíamos porque nós estávamos mergulhados Sim. neste processo. E no meio da transição, No né? meio da transição. E quando eu fui chamado, chamei Kedman e chamei o pastor Moisés, junto com a pastora Sidneide. Sim. Eu disse para eles, agora, brother, somos nós. Vamos roer essa pupunha Vamos, juntos. vamos capitanear esse avivamento, Sim. vamos capitanear esse projeto, porque diziam que Getsemane, toda hora, a palavra profética ia crescer muito, que Kedman ia ser mãe de multidão, que nós teríamos filhos como as estrelas dos céus, como a areia do mar. Pastor Moisés Fez a fez Ainda tem a música, música, né? Coloca fez aí a pra música. tocar assim. Como as estrelas do céu, como a areia do mar, assim será a sua descendência. Pastor Moisés entendeu o processo, porque estava do início. Pastora Sidneide, porque estava do início. Nós todos ali, sendo transicionados. Aí nós dissemos, agora somos nós mesmos. E eu acho que foi isso que a igreja disse para nós. Não tem ninguém. Agora é você mesmo. É você. Na falta de alguém, Sim. falta vocês. E a gente começou, pastor Moisés, de uma forma muito brilhante, capitaneou a igreja na área que ele veio, Sim. que era a área de adoração. Ele entendeu essa atmosfera da igreja tradicional para a igreja celular, da igreja tradicional de programas para a igreja em célula. Ele entendeu Sim, sim. isso e ele musicalizou isso. Sim. Ele cantava essa transição, ele adorava nessa transição. Então isso é fabuloso, porque a cultura celular, a cultura do avivamento, a cultura musical Sim. dela, a cultura estética dela, musical é diferente. E ele, entendeu. Ele entendeu e a gente começou a fazer culto, levar a gente para o encontro. Como você perguntou, nós éramos poucas pessoas, eram 96 pessoas. Sim. Começamos a levar pessoas para o encontro. A igreja que se reunia lá em cima nós tínhamos cadeiras contadas, 240 cadeiras. E nós fizemos cultos com 90, então sobrava mais da metade de cadeira. De repente, lotou. Lotou. Tem que fazer mais um culto. E a gente fazia culto com 240 lugares sentados e mais 240 pessoas em Em pé. pé. Era assim. Chegamos Vamos fazer a 2 cultos. Chegamos a fazer 4 cultos. no 4 cultos. templo. 4 cultos. A gente começava lá à tarde, cedo, e ia até 9 horas da noite fazendo culto lá em cima. Depois de manhã também. Era assim. Aqui tinha uma escada e era como fila de cinema. Sim. Uma turma saía por uma escada e a outra turma entrava por outra escada. Isso que era muito dinâmico, Samuelzinho.
Samuelzinho que tá nos gravando aqui, ele era É. bem pequenininho, né? E profetizávamos de lá, que eram janelas de vidro. Aqui onde estamos era o estacionamento. Era E um nós campinho de areia. profetizávamos, estendíamos as nossas mãos e dissemos que nós profetizávamos um grande Olha tempo. só. Grande E lembrando da frase que nasceu para o oceano, não se conforma dentro do aquário. Sim. Nosso aquário era espetacular, era confortabilíssimo. Sim, era uma igreja Era linda, um né? aquário. Quem Era um não aquário conhece. de primeira. Tinha vidro elétrico, direção É hidráulica, verdade. airbag duplo. E naquela época não era comum ainda ter As igrejas terem É. ar-condicionado, sistema de som, não era comum. Hoje em dia nós já temos muito isso. muitas Acho que talvez igrejas. você não tenha noção, você que se converteu há pouco tempo, mas antigamente não se tinha igrejas assim, Com ar-condicionado. Eu lembro que pra mim, quando eu entrei em Getsemane a primeira vez, também era lá em cima e foi um baque, porque era uma igreja muito bonita. Como Tinha um que sistema, veio essa tinha um sistema de transição? som muito bom. Sim, Nós tínhamos poltronas muito boas e nós tínhamos ar-condicionado. Que Aí- aqui, Aí quem Deus, é daqui Deus falou para sabe nós bem. que não tinha como crescer no comodismo. A gente tinha que Sim. ser promovido no desconforto. E nós decidimos abrir mão do nosso conforto lá de cima, que tinha tudo fechado, para fazer culto aqui. E aqui não tinha parede, aqui era muita areia. Quando chovia, molhava todo mundo. O pastor Moisés, junto com os Construir levitas tablados, e os nossos irmãos, encontramos aqui Paulo e Elaine, que eram assim, Paulo, Elaine, Nazaré, sim. Cláudio e Cléa, maravilhosos, uma turma animada, cheia de Deus, querendo servir ao Senhor. Rapidamente acataram essa ideia, nós viemos aqui para baixo. O pastor Moisés chegava aqui de manhã para carregar as caixas de som, para montar todo um culto que seria ao ar livre, Sim. sem iluminação, sem som adequado verdade. para o externo, sem nada. A gente E não sei. orando para não chover. Orando Pois pra é, não eu ia chover. perguntar isso. Porém, Tinha cobertura? não tinha parede. Isso aqui Só é o parede. Senhor. Só o Senhor. Era só Deus era a terra. nossa cobertura. E continua. Deus era a nossa cobertura. Aqui era assim, se chovesse era horrível. E se não chovesse era pior ainda, porque subia uma poeira. Aqui perdemos muitos irmãos, porque os irmãos estavam acostumados lá em cima, com um comodismo muito grande. Conforto, Quando nós né? descemos para cá, aí não tinha cadeira, era cadeira de plástico, não De tinha ferro. som, Enterrava. era tudo aberto. O sapato Os enterrava. sapatos sociais, sapato das mulheres, imagina, sapato, aquele, como é que é o nome do? Salto alto, enterrava na areia, Meu Deus. meia calça. Nessa época eu não sei, era muito comum meia calça. Elas vinham pra cá, saiu com a meia calça toda rasgada, porque pegava naquela areia, fazia aquela fricção, era horrível. A poeira, a gente brincava. É a nuvem de glória. Lembra disso? Que dizia, gente, é a nuvem de glória, mas era uma Olha, poeira. eu tenho desse tempo o testemunho de uma das mulheres mais verdadeiras eu conheci aqui. Ela entrou e ela era bem assim, bem posta, sabe? Bem bonita e um salto alto, grandão. Ela entrou aqui e foi terrível. Ela foi tombando daqui Meu Deus. até lá. É difícil. Foi difícil. E eu com uma vergonha, capitaneando essa loucura, ela chegou comigo, olhou nos meus olhos e disse, meu pastor, vou lhe dizer assim, pastor, nunca mais eu volto nessa igreja. E nunca mais ela voltou mesmo. Pensa numa mulher séria, compromissada com a Ai, palavra. meu Deus. Nunca mais voltou aqui, porque isso aqui trouxe desconforto. Sim. Mas agora Deus nos deu. Isso aqui é uma loucura construir. Se não fosse aquela loucura, talvez estivessem adorando ainda no templo, que hoje é só Nós de não criança. cresceríamos. Isso. Nós abortaríamos o chamado de Deus. Nós estamos exatamente agora, em 40 anos, Deus está fazendo um novo chamado. Amém. E Amém. quem não entender esse novo chamado, Sim. não tomar a decisão, pode ficar no passado. Sim. Muita gente ficou no passado porque não entendeu o processo na vida. Ficou no passado. Nós também não entendíamos. Nós simplesmente obedecemos. Nós construímos hoje aqui um conforto. Getsemane tem Sim. um conforto. Tem um serviço de som. Essa mesa de som que nós temos aí digitalizada foi
talvez a primeira igreja que tivesse um Sim. som no nível desse aí. Né? Nós temos hoje músico de primeira grandeza aqui. Não é? Você pode abrir aí o seu YouTube e você vai ver a festa de tabernáculo coral que a gente pensa assim, cara, eu tô no céu. O pastor Moisés é um craque. Sim. É um craque em forma. Deus deu uma bênção. Ked não é um craque em formar a parte educacional. Hoje ela está saindo dessa parte. Mas nós temos um sistema educacional aqui de princípios bíblicos, de orientação. É até bom De falar que a educação gente acrescentou aí também o prédio de educação cristã, né? Foi um patrimônio também que trouxe assim um ganho enorme para nossa comunidade também. É um lugar onde nós podemos aprender da palavra de Deus, onde nós podemos nos ajuntar, fazer nossas reuniões, fazer nossas confraternizações até às vezes. Sim. Foi assim, algo também que foi gerado nesse tempo. Foi comprado um prédio. Nesse prédio tem uma quadra de futebol. Esse prédio tem piscina. Esse prédio tem sala que às vezes acomoda nossos irmãos que vêm do interior. Recebe os missionários. É um prédio. E estamos entrando Agora, num novo processo. É isso né? que eu digo, Agora Bianca. eu queria que você falasse algo de uma pessoa que foi muito importante nesse processo aqui, quando for cavar os buracos das sapatas. Já ouvi Sobre essa a história. Rai, conta aí essa história da Rai, que é a nossa querida Rai. Vocês querem saber essa Eu acho que história. vocês vão querer saber dessa história. Conta aí. A Rai é uma diaconisa. Ela está teimando em ser ordenada diaconisa. Mas ela tem 1,48 m. Ela que cuida de nós aqui na igreja. E a gente tinha que fazer as sapatas, e as sapatas eram 1,5 m. A gente não tinha fita métrica, a gente colocava ela dentro dos buracos. Aí a Eles gente usavam cavava a os irmã buracos, pra quando medir. dava a altura dela, A era altura da Rai. a altura da Essa Rai. Rai, olha. Foi ela tá aqui, ó. imprescindível para a construção dessa Obrigada, igreja. Obrigada, Rai. Rai. Te amamos. Olha, nós temos tanta gente Jorge, fabulosa. Rai, tanta gente. Tanta gente. Tanta gente.